Olá você e eis a literatura. Como é bom falar sobre literatura, aliás, falaremos bastante daqui a pouquinho. No outro momento, com aquele nosso sósia conhecido de sempre. Mas no início do programa de hoje, vale a pena não só saudar você, nosso amigo vestibulando, você professor, amigo docente que também encaminha essa gente bonita para o acesso ao ensino superior. Vale a pena dizer alguns detalhes sobre projetos de solidariedade de vida. Um deles é um ensinamento interessante que é o Leia Maripá. Curioso projeto que traduz uma ideia de leitura para deficientes visuais, ou seja, o audiolivro, ou a audiohistória, se você assim quiser dizer, pessoas que leem e aqueles que trazem essa necessidade especial, a deficiência visual, podem então ouvir as histórias. E ao ouvirem histórias, sentem-se, claro, encantados e incorporados ao mundo da literatura. Pois é, não há limitação nesse sentido. E é valioso entender por aí. O Braille também entra num outro aspecto de leitura de textos de forma agradabilíssima e que emociona. Como emociona cada um de nós ver um portador de necessidade especial adquirindo o hábito de entender um livro, mesmo que ele tenha uma limitação auditiva ou visual. Boa aula de literatura! Arcadismo, setecentismo, neoclassicismo, pré-romantismo. Eis um período literário com muitos nomes. É o terceiro e, felizmente para muitos, o último período colonial da literatura brasileira. Antes que o arcadismo termine, já seremos, teoricamente, independentes. E ao sermos independentes, livres do jugo português, não livres da boa influência portuguesa, que quando vem neste sentido, na boa ideia, ela sempre é bem-vinda e foi bem-vinda naquele momento em que os inconfidentes se preparavam para dar o seu brado de independência e de liberdade. O cenário agora é completamente mineiro. E as Minas Gerais, aliás, Vila Rica, Ouro Preto hoje, trazem e ilustram aquilo que entendemos como literatura Arcade. O que é a literatura Arcade? As imagens que você está observando agora trazem a natureza. Ou natureza belíssima, a natureza que é essencial para o poeta do arcadismo. A Arcádia era um clube literário de Portugal e através das Arcádias os intelectuais começaram a escrever seus textos, fundamentados nas paixões carnais. Sim, você se recorda que na boa disputa entre a fé e a carne da literatura barroca, a carne se sobressai. A bem da verdade, a religiosidade existe, sim, dentro do arcadismo, mas de forma tão sutil, de forma tão pequena, que ela não ganha destaque. O destaque maior é mesmo para as paixões da natureza. A natureza como aliada, daí o pré-romantismo. E olhando para a natureza como aliada, é bom imaginarmos o seguinte, como algo bastante valioso. Imaginarmos o inutilia truncatis, expressão latina, de que as coisas materiais têm pouquíssimo ou nenhum valor, inutilia truncatis, áurea mediocritas, um semblante mais simples, mais modesto, que para muitos beira a mediocridade, mas na verdade não é isso. Trata-se de alguém contemplando a natureza, gastando tempo para isso. O fugere urbem, este interessa porque sair da cidade e ir para o campo. As tantas imagens de campo que estamos contemplando atenuam, demonstram, acentuam o que é a natureza em contato com o homem em contato com a natureza, como gostam alguns. E a expressão mais importante, que você merece guardar sempre, o carpe diem, ou seja, aproveitar o dia. Da melhor maneira possível, fazendo o bem. Costumamos brincar em sala de aula dizendo que os Árcades foram os primeiros hippies de toda a nossa história. Nada de Woodstock, nada de festival da década de 60, não, os hippies mesmo, o paz e amor surgiu para valer no arcadismo. Quando os poetas Árcades curtiam a natureza, me permita usar esse termo, por favor, curtiam a natureza e sabiam desfrutar dela. Animais, flores, todo o tipo de situação da fauna e da flora em sintonia com o homem no seu meio. Os poetas Árcades vivenciarão isso de três maneiras muito interessantes. Na poesia lírica, voltada ao amor,
que é a mais importante. Na poesia satírica, eis a verve de Gregório de Matos Guerra, agora plantada nos textos das cartas chilenas, tanto de Tomás quanto de Cláudio Manuel, e é óbvio, o momento épico dessa literatura Árcade. O nosso encontro neste momento vislumbrará a cada um de nós um pouco desse cenário de Vila Rica, de Ouro Preto, da literatura Árcade. Vamos a alguns detalhes que merecem a nossa citação. O marco inicial da literatura Árcade, obras de Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, o Glouceste Saturnio, o mais maduro dos nossos autores. Ele, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e Silva Alvarenga, hão de ser quase os três mosqueteiros, fazendo referência a Alexandre Dumas, o pai. Farão, na verdade, parte da Inconfidência das Minas Gerais, os poetas inconfidentes. Mas antes de falarmos sobre Cláudio Manuel da Costa, é importante salientar também as características do período. Você observará agora esse belo slide trazendo algumas das características. Influências ideológicas do iluminismo. Influências estéticas do classicismo greco-latino e renascentista. Racionalismo predominando sobre o sentimentalismo e a religiosidade. Preocupação com a educação moral e intelectual. Combate aos exageros verbais do barroco. Linguagem mais simples, direta, objetiva. A natureza como modelo de sabedoria, harmonia e felicidade. Bucolismo, pastoralismo, exaltação da vida no campo. Guarde bem as características, elas mostram, inclusive, que há uma divergência bem clara entre o texto Árcade e o texto barroco. Ambos trazem uma metrificação em 10 sílabas poéticas, os chamados versos decassílabos ou heróicos. Mas a linguagem do barroco é rebuscada. A linguagem Árcade é mais objetiva. As figuras de linguagem, as figuras de língua portuguesa, aparecem com realce na literatura barroca, não na literatura Árcade. Isso, é claro, não significa que não existam ali. Existem nos poemas arcádicos, mas com menos incidência. Quanto aos nossos autores, agora é importante falarmos assim. Se a poesia Árcade é dividida em 3 segmentos, lírica, satírica e épica, comecemos pela poesia de amor. Ora, Cláudio Manuel da Costa amava Nise. Nise é sua grande musa inspiradora, sua paixão de poemas diversos. Mas nos parece, de acordo com dados biográficos, que Nise jamais se deixou levar pelo belo texto do Maduro. Dizemos Maduro porque, de todos os poetas Árcades, ele já estava adiante da faixa dos 50 anos. E por isso também era aquele que observava com mais maturidade as coisas. Cláudio Manuel da Costa foi o primeiro a ser preso. O primeiro a ser vitimado pela força, pela contundência das autoridades do governador Menezes, que em conluio, em comum acordo com os portugueses, prenderam o então jurista Cláudio Manuel da Costa, o Glouceste Saturnio, e o encaminharam à Casa dos Contos, que você pode visitar hoje em Ouro Preto. Essa Casa dos Contos serviu de dormitório parcial para Cláudio Manuel da Costa, porque ali preso, Cláudio Manuel da Costa amanheceu no dia seguinte dependurado, e dependurado enforcado. Até hoje, as autoridades portuguesas sustentam que ele se enforcou, que ele cometeu suicídio. Não faremos juízo de valor aqui, mas de acordo com outros tantos depoimentos, Cláudio Manuel foi mais vítima do que algoz de si próprio. Então, Cláudio Manuel foi a primeira vítima inconfidente de nossa literatura. Do outro lado, 2 poetas menores, Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto. O Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, traz as lápides, apenas as lápides com os nomes desses 2 belos poetas, que também fizeram bastante pela literatura inconfidente. Fico imaginando aqui que eles se reuniam nas altas horas da noite de Vila Rica na época, e se reuniam ali para quê necessariamente? Para, de alguma maneira, tracejar formas inteligentes de puxar o tapete dos portugueses que aqui estavam, sacudindo-os na sua intenção contínua de saquear as terras brasileiras, as terras da colônia. Isso olhando para os idos do século XVIII, já pensando no século XIX. Então, Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga,
Alvarenga Peixoto. Mas o grande destaque da poesia épica do arcadismo é o destaque de Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu de Maria Doroteia, o Dirceu de Marília. Pseudônimo pastoril, Dirceu. Por que pseudônimos pastoris? Mais uma vez reforçamos. Esses apelidos traduzem para nós o pastoralismo, traduzem para nós o bucolismo, ou seja, o homem em contato com a natureza. O campo, esses pequenos animaizinhos, os companheiros fiéis, a lua diante deles, muitas vezes acalentando os sonhos, os devaneios, os pensamentos, os desejos dos poetas árcades. E como Ouro Preto, hoje, Vila Rica no passado, é maravilhosa nisso. As ruelas proporcionam para todo andante, para todo passeante, um contato com o passado. Curiosamente, a casa de Cláudio Manuel da Costa fica a cerca de 200 metros da casa de Tomás Antônio Gonzaga. A casa de Cláudio Manuel da Costa está fechada. A visitação a essa casa é muito difícil. Já a de Tomás Antônio Gonzaga virou a Casa da Cultura em Ouro Preto. Você pode visitar sim, e se for bastante gentil, deixa-no a chegar-se ao jardim. O jardim elevado da casa de Tomás Antônio Gonzaga. É daquele jardim, exatamente dali, quando você olha parte da cidade de Ouro Preto, que ele vislumbrava a sua Maria Doroteia. Marília era uma lindíssima moça, cabelos longos, pretos como a noite, pele branca, casta, usava, como muitos ilustram isso, essa imagem belíssima dela com o crucifixo no pescoço, com a imagem de recato, a camiseta, a camisa, a blusa de rendinhas. Era uma moça recatadíssima, Maria Doroteia, que ao final da tarde ia tomar a sua fresca ali na fonte. E daqui a pouco ela via, em desabalada carreira, o jurista, o advogado, o juiz Tomás Antônio Gonzaga, o seu Dirceu, declamar lá de cima alguns versos que acalentavam o coração da bela moça. Triste destino também teve Tomás Antônio Gonzaga. Não, ele não morreu. Não morreu naquele momento em Vila Rica. Ele foi banido do Brasil, mas não antes de ter ficado um bom tempo na prisão. E lá na prisão é que ele escreve as Liras de Marília, ou seja, os mais belos poemas que a literatura árcade produziu no Brasil. Então, cá para nós, o mais importante poeta árcade não era um brasileiro, era um português, mas que já se achava mais brasileiro que muitos e muitos brasileiros. Tomás Antônio Gonzaga é expulso do Brasil, morrerá distante, dizem historiadores, amando Maria Doroteia sem jamais tê-la visto. Você também pode encontrar no Museu da Inconfidência a lápide com o nome Maria Doroteia. Não se sabe ao certo qual foi o destino dela, a não ser guardar a tristeza da perda do seu amado. Esta obra literária, que são as cartas enviadas Liras de Marília, constitui leitura obrigatória para algumas instituições, inclusive Universidade Estadual de Ponta Grossa, que solicita já há muito tempo estas boas cartas para a leitura, para que o aluno entenda necessariamente qual é o caminho do arcadismo. A UFPR cobra necessariamente, a partir deste ano de 2007, através do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, todo esse mundo de personagens árcades. Então, ao ler o Romanceiro da Inconfidência, você precisa estar situado, você precisa saber o que é a literatura árcade.